Saparpaharin, Juyaris Pahani, Amaricuspa, Ojaspariwarja, Mamaimi. Você sabe qual é a sexta maior economia da América do Sul? Sabe qual é o país que mais exporta folhas de coca? Sabe de que país Pedro Pablo Kuczynski é o presidente? Estamos falando do Peru. Vamos conhecer alguém de lá? Meu nome é Tânia Landeo Berrocao. Sou peruana, de uma cidade de Ayacucho, que se chama, que fica nos Andes. Andes peruanos, fica entre Lima, capital, e Cusco. A altitude mais ou menos deve ser uns 2.200 metros de altitude. E é uma cidade onde foi a última batalha da independência da colonização espanhola. Estou no Brasil desde os 18 anos, que vim para estudar aqui no Brasil, a faculdade de odontologia, sou dentista. A faculdade fiz aqui no Brasil, comecei na Federal do Rio, depois terminei na Federal de Belém, Pará. Adorei morar no Nordeste, porque é uma cultura bonita do Amazonas, as comidas bem diferenciadas. Logo fui morar em Barcelona por 8 anos. Tenho na cidade espanhola também, morei e trabalhei em Barcelona. E agora voltei para o Brasil porque meu coração ainda está no Brasil. Acho que no passado fui brasileira, alguma coisa assim, mas eu adoro o Brasil. No Peru, tem 3 regiões no Peru. Tem a região da costa pacífica, que é o lado do Pacífico. Tem a região dos Andes e tem a região amazônica, que é idêntica ao Brasil. Na parte amazônica já tem muita similaridade, questão de tribos indígenas ainda, que estão lá de muitos anos. A comida diferente, a base de banana, um pouco de mandioca, aipim, como dizem aqui, essas coisas. Agora, na parte do Pacífico, a pegada do Pacífico é deserto, então nunca chove lá. Mas a qualidade de vida lá, a comida é, por exemplo, peixe, frutos do mar. A dança já tem um pouquinho de influência afro, por exemplo, por causa dos escravos também que chegaram lá, que não foi tanta quantidade como o Brasil, eu acho, mas teve escravidão. Na época da coleta do algodão ou batata, da açúcar também. E os Andes são montanhas gigantes, com neve e outra cultura, não é mais que nada o quechua. Aí se fala o quechua. Onde eu cresci, onde eu nasci também. Eu sou Fernando Montenegro Vivar, eu sou da cidade de Chimbote, uma cidade que fica ao norte de Lima, capital do Peru, mais ou menos a uns 440 quilômetros da capital. É uma cidade litorânea, cuja característica principal é que é uma cidade onde convergem muitos povos vindos de diferentes latitudes do país. Então, a cultura é uma cultura miscigenada, uma cultura que contém traços de todos os locais do Peru. Os costumes normais de como se vestir, de como falar, de como visitar, de como abordar as pessoas, de ser com os vizinhos, de ser com os amigos. A gastronomia peruana, que é uma das mais famosas no mundo, ela está presente sempre também no cotidiano de um peruano que está fora do país. Ele sempre sente saudade, ele come as comidas de lá, ele dá um jeito para comer as comidas de lá e se encontra com os amigos para fazer a mesma coisa. O Peru tem uma população estimada em 31 milhões de pessoas. Com litoral para o Oceano Pacífico, seu território tem cerca de 1 milhão e 200 quilômetros quadrados e uma pobreza estimada em 34%. Um costume muito antigo dos peruanos é mascar coca, cultura que vem desde os incas. Mas o consumo dessa planta também tem vários motivos. Vamos conhecer alguns agora? A lenda diz que o Inca, o Deus Sol, que foi o Deus Sol, mandou Manco Cápac e deu a semente para ele plantar essa planta na região, que era uma planta sagrada que eles tinham que fazer ritual para eles. Então a coca, ela começa a se utilizar como uma parte cerimonial e de identidade do Império Inca, né? E atualmente se utiliza muito também. Tipo, de manhã fazem rituais em comunidade, é uma coisa comunitária, como se fosse o chimarrão. Você senta, alguém chega com um saquinho de coca, senta do lado, conversa,
sabem ler até o futuro do dia ou do mês, quem sabe ler a coca, fazem a leitura, né, da previsão. A coca é uma planta que cresce acima dos 600 metros acima do nível do mar. Ela é uma planta oriunda da região andina, ela só cresce nessa latitude. Vai até os 2.500, 2.800 metros acima do nível do mar. Ela, por estudos consolidados de arqueólogos, tem-se que ela é uma planta que tem uma antiguidade que vai além dos 8.000 anos antes de Cristo. Não te dá fome, você tem energia o dia inteiro, diminui a pressão alta, por exemplo, é antioxidante, também limpa os dentes, porque você vai mastigando ele e vai voltando. Ela é usada hoje, principalmente na Bolívia, para preparação de chá. Então é muito popular o uso da folha de coca como chá. E a cocaína, né, que é o alcaloide presente na folha de coca, já foi empregada no final do século XIX, comecinho do século XX, como analgésico. Então se usava muito para dor de dente, por exemplo, né? A folha de coca é um produto que está endemicamente enraizado na cultura do peruano. Mas não dá para confundir, não podemos confundir ela com o subproduto que dela se obtém quando se separam os alcaloides, que aí seria assim a cocaína, né? Não tem nada a ver. Então, para você produzir, por exemplo, vamos pegar aí um valor 100 miligramas de cocaína, né? Você precisaria alguma coisa em torno de 100 quilos de folha de coca para você produzir uma quantidade razoável de cocaína. A coca em si não é uma coisa alucinógena, é como se fosse um chá, sabe? Um fortalecente, um calmante, um digestivo. Ele não te dá nenhum tipo de alucinação. A única coisa que te dá energia, é energizante. E o chá você utiliza para uma altitude, não? Uma altura. Na altitude você tem uma concentração de oxigênio menor, né? Então, para você conseguir, vamos dizer assim, realizar as suas atividades cotidianas, por exemplo, subir uma escada, andar, falar e assim por diante, pode ser um pouco mais complicado por causa do ar o ar mais rarefeito, né? E a substância estimulante torna essas atividades um pouco menos difíceis para quem vive naquela região. É bem legal, é saborosa. Quando você consome ela tem um leve adormecimento, como quando você consome, por exemplo, o jambu. Conhece o jambu aqui no norte do Brasil, tem o jambu que ele tem um efeito de descarga elétrica bem suave. Além de curar muito a altitude, o que dá muito da coca é que te anestesia um pouco anestesia um pouco ao mastigar, né? E não te dá tanta fome. Então você pode ter energia o dia inteiro trabalhando. Então para o Inca era uma planta essencial, porque faziam rituais para agradecer a terra com a melhor folha da coca. Sabe? Pegavam a melhor folha da coca, normalmente pegam 3 folhinhas, dão um beijo, dão um hálito para ele que o dia seja bonito, não? Porque normalmente a cultura inca era pagana praticamente, né? Que Deus era o sol, a lua, a terra, a Pachamama, não? Que é a mãe terra, que a gente agradece muito. Eu cresci muito com esse ritual de agradecimento à terra, porque ela nos dá tudo. Sem ela não temos absolutamente nada, nem oxigênio, nem água, nem nada. Eu amanheço agora em Curitiba, eu sempre olho no horizonte, dou um respiro profundo e digo obrigado por um dia mais de vida, obrigado vento, obrigado chuva, porque está chovendo, ou a próprio pôr do sol, ou a lua. Digo obrigada por esse dia bonito, não? Como uma meditação profunda interna, né?